Buenas, galera, bora lá para mais um dia, grande dia, inclusive, né? Bora projetar aí o que temos para essa grande quarta-feira de decisão na Europa, decisão no Brasil. É disso que a gente gosta. Quarta sendo quarta, né, Mari? Um abraço pra ti, pra todo mundo. 27 de agosto de 2025, galera. Agosto vai terminando e a gente tem muita coisa boa num dia que nem hoje, hein? Não sei se todo mundo já conferiu. Quem não fez isso, vai lá no nosso site, academia das apostas brasil.com, que hoje nós temos três jogos abrindo as quartas de final da Copa Betano do Brasil, e é claro que a gente vai estar com vocês, mas antes nós temos mais quatro partidas pelos playoffs, galera. Os playoffs finais da Liga dos Campeões, valendo vaga na fase de liga da competição. Então, muita coisa boa em jogo, estaremos com vocês. Ainda tem jogo da Copa da Alemanha, da Copa da Liga Inglesa, La Liga Espanhola. Tem já uma partida antecipada, né? Que o grande dia depois dessa competição é na quinta, da Liga Europa. Também tem uma antecipada da Liga Conferência. Meu Deus, muita coisa boa e o nosso site oferece tudo para vocês. Tem as estatísticas, né? Tem as estatísticas não só das competições, mas dos times, tem as prévias, tem os artigos. É só acessar a academia das apostas brasil.com. Nós estaremos com vocês a partir das 4 da tarde, tá? Horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas. Quem quiser começar a trabalhar antes, já tem a opção com Karabag do Azerbaijão e Ferencváros da Hungria, que estarão se enfrentando em Baku, no Azerbaijão, mas cuidado com o cenário aqui, né? Um 3-1 para o Karabag na Hungria, na casa do Ferencváros. O Karabag pode perder por um em casa. O Ferencváros precisa ganhar por dois fora para forçar uma prorrogação e por três para classificar no tempo normal, sendo que nós tivemos já na terça-feira, né, Mari? O único time que passou fora de casa foi o Bodô, mas porque tinha construído uma goleada por 5-0 na terça-feira, né, no jogo de ida. Aí pôde perder por 2-1 fora. De resto, o Pafos jogava pelo empate em casa, empatou. O Cairate precisava ganhar, mas o empate levava, né, para prorrogação e permanecendo pênaltis. Passou dos pênaltis, então cuidado aí com esse cenário. Até aqui, nenhum time visitante levou a melhor nessa semana de Liga dos Campeões. Mas vocês encontram a prévia lá no nosso site, academia das apostas brasil.com. O Karabag, campeão do Azerbaijão, e o Ferencváros, campeão da Hungria, os dois estão na Liga dos Campeões desde a segunda fase classificatória. Passaram, né, por dois adversários e agora se encontram valendo essa vaga na fase de liga. Karabag ainda jogou pela abertura do campeonato do Azerbaijão na sexta-feira e perdeu em casa para o Sumqayit pelo placar de 1-0, mas na Liga dos Campeões, 5 jogos, 5 vitórias do Karabag. Super Karabag para cima desse Ferencváros, que pelo menos não jogou, né? Desde a partida de ida que tinha sido na terça-feira da semana passada. No atual campeonato húngaro, Ferencváros tem 7 pontos em 4 jogos, é quarto com 4 pontos a menos e um jogo a menos que o líder Pax. Justamente teve folga no fim de semana para poder se dedicar mais, né, a essa partida tão importante, não só para o Ferencváros, mas para todo o futebol da Hungria. Depois, 4 da tarde, galera, aí sim, horário nobre da Liga dos Campeões. Nós estaremos com vocês aqui para acompanharmos três partidas simultâneas, tá? 4 da tarde, horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas. Benfica e Fenerbahçe. Ferencváros eu já falei, né? Benfica e Fenerbahçe. É o jogo principal, não poderia ser diferente. Estaremos com vocês, amigos portugueses, fica o convite. Campeão é,
desse jogo, vamos assim dizer, né? O vencedor deste confronto direto vai se juntar, né, ao campeão, inclusive das suas ligas lá na fase de liga. O Benfica foi vice-campeão português temporada passada, perdendo para o Sport, mas já foi campeão da Supercopa, Supertaça no início desta época. O Fenerbahçe, por sua vez, pode se juntar ao Galatasaray, que foi o campeão turco e já está garantido também na fase de liga. Vale dizer, né, que o Benfica e o time do Fenerbahçe iniciaram a campanha na Liga dos Campeões já na terceira fase, como vice-campeões dos seus países na temporada, na época passada, no chamado caminho da Liga. Benfica ganhou do Nice 2 vezes por 2-0, primeiro na França, depois no Estádio da Luz em Lisboa, e o Benfica vem de uma vitória contra o Tondela. Vitória ocorrida no sábado, 3-0 em casa no Campeonato Português. Benfica tem 100% de aproveitamento no campeonato, 6 pontos em 2 jogos, está 3 pontos atrás do Sporting, do Porto e do Moreirense, também porque ainda não jogou 3 partidas, né? Por aproveitamento, tá igual a essas equipes. O jogo foi 0-0 na Turquia, em Istambul. O Fenerbahçe também jogou no sábado pelo turco e ganhou do Kocaelispor por 3-1 em casa. O Fener tem 4 pontos em 2 jogos, 5 pontos a menos e 1 jogo a menos que Galatasaray e Trabzonspor. Vamos ver o que sai desta partida. O Fenerbahçe só perdeu, Mari, justamente na sua estreia na Liga dos Campeões, quando tomou 2-1 do Feyenoord. Nos Países Baixos, nós acompanhamos aqui esse jogo. Depois fez 5-2 em casa e passou. Aí teve um 0-0 com o Göztepe fora na Superliga Turca, o 0-0 com o Benfica, e vem desse 3-1 no sábado. Então, 5 jogos oficiais, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Benfica, Mari, está invicto. Benfica não vai perder logo do jogo mais importante da época até aqui, hein? Pelo amor de Deus, são 5 vitórias e 1 empate que soma o time do Benfica. Em casa ganhou as 2 partidas que disputou no Estádio da Luz, 2-0 no Nice e 3-0 no Tondela. Vejamos então o que acontece nesta partida. 4 da tarde, horário de Brasília, estaremos com vocês. O Bruno Lage não poderá escalar o Florentino Luiz, que foi expulso no jogo da semana passada. O Bruma teve uma lesão no tendão de Aquiles, também está fora. O Alexander Ba e o Manu também devem continuar de fora. Provável Benfica tem Trubin, Dedić, Antônio Silva, Otamendi e Samuel Dal. No meio de campo, Richard Rios e Enzo Barredechea, Aursnirs e Skelderup, Pavlidis e Ivanovic. Para enfrentar o Fenerbahçe do José Mourinho, que tem mais problemas. O Cenk Tosun tem uma lesão na virilha, o Mert Hakan e Andas também está fora, sofreu uma pancada. O zagueiro brasileiro Rodrigo Becão, por conta da lesão no joelho, também é dúvida. Outros nomes estão fora do elenco aí por enquanto: o Álvares, mexicano, o zagueiro brasileiro Diego Carlos, o Fal, o Mimovic, o Nenê Dorgeles, também o Mor. E com isso o time do Fenerbahçe para essa partida deve ter Egribayat, Mulder, Skriniar e Osterwolde. Na ala direita, Nelson Semedo, Amrabat, Fred, e na ala esquerda o Art Brown, Szymanski na armação e Duran e o Sefen-Nesyri no comando do ataque. Que seja um baita jogo. A prévia tá lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Para quem quiser conferir, para quem quiser acompanhar, confiram também o que consta nos artigos do nosso site a respeito de Benfica e Fenerbahçe. Estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. No mesmo horário, Mari, nós temos Copenhague e Basel, ou para os nossos irmãos portugueses, Basileia, né, da Suíça. Esse aqui é um cenário também de equipes que empataram no jogo de ida, no jogo de primeira mão. Teremos, portanto, o jogo da volta agora na Dinamarca, em Copenhague, e o jogo da semana passada terminou empatado por 1-1, reunindo, né, campeões, porque o Copenhague, como campeão dinamarquês, está desde a segunda fase na competição. O Basel
começa já nessa fase, assim como o Celtic da Escócia, como o Bodø da Noruega, né, que já jogaram aí na terça-feira, o próprio Sturm Graz. O Basel, por conta do ranking da Liga Suíça, ainda tem um prestígio maior, né? Já começou como campeão suíço direto nesse playoff. Veja, Mari, ele vem de um empate sábado em casa com o Odense, 1-1 na Superliga dinamarquesa. O Copenhague ainda assim lidera o campeonato, 13 pontos em 6 jogos, um a mais que o Midtjylland e o Brøndby. O time está invicto a 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, e só perdeu na temporada em jogos oficiais para o Aarhus, quando perdeu por 3-2 em 8 de agosto. Time do Copenhague, nas outras fases da Liga dos Campeões, ganhou do Drita do Kosovo os 2 jogos, 2-0 em casa, 1-0 fora. Contra o Malmo, empatou na Suécia em 0-0 e ganhou por 5-0 em casa, ou seja, muito forte em casa o time do Copenhague. Aposta nisso, conta com isso para pegar esse time do Basel. O Basel tem ao todo na temporada um total de 6 partidas disputadas, folgou na Superliga Suíça no fim de semana. Foram 2 vitórias e 2 derrotas na Superliga Suíça e uma vitória na Copa da Suíça, antes de enfrentar o Copenhague. O time do Basel, Basileia, tem 6 pontos em 4 jogos, é quinto colocado, tem 6 pontos a menos que o líder Thun, que tem o mesmo número de jogos lá na Superliga Suíça. Vejamos o que sai dessa partida, também estaremos de olho, atualizando tudo sobre este jogo. Jakob Nestrup, técnico da equipe do Copenhague, não tem o Elias Achuri, jogador da Tunísia, teve uma lesão no tendão. O Thomas Delaney está machucado também, igual o Oliver Royer. O West e o Onugika também não podem jogar. Provável time do Copenhague tem Kotarski, o Huescas Hatzdiakos, o zagueiro brasileiro Gabriel Pereira e ainda o Lopes. No meio de campo, Lerager e Matson, Larsson e o brasileiro Robert, com a armação do Elionussi e o Cornelius no comando do ataque. Já o Ludovic Magnin, ele não pode escalar o Adjetey, que cumpre suspensão, o Finn van Bremen e o Rueg estão machucados. Provável time do Basel, Basileia, deve ter o goleiro Ritz, na defesa Tsunemoto, Barisic e ainda Vuilos e o Schmidt, no meio de campo Metinho e o Leroy, como Shaqiri na armação, Sotisek e Otelli como Ayete no comando do ataque. E aí, Mari, eu quero saber de ti, porque eu sei que pré-live aqui foi o jogo que mais te chamou a atenção. O que tu viu de bom para essa partida entre Copenhague e Basel, o Basileia da Suíça? Só um vai para a fase de liga da Liga dos Campeões, Mari. Bom, vocês sabem que esse não é dos meus cenários favoritos aí de trabalhar, né? Um jogo que tá indo pro empate, que tá indo pra prorrogação aí, pros pênaltis com o empate, né? Então, essa deve ser a minha entrada única aí no jogo, enquanto ele tiver 0-0, tá? Então, por isso, já tô fazendo aqui pré-live, que é a vitória do Copenhagen no jogo, tá? Igual o Ângelo falou, um time que cresce bastante aí dentro de casa e vale a tentativa aí numa odd de 1,75, né? Igual eu falei, se a gente tiver gols no jogo, aí podemos fazer outros movimentos, né? Principalmente se for o gol do Copenhagen, a gente pode passar aí a trabalhar em cima de um lucro, né? Podendo potencializar. Se estender aí no 0-0, eu fico com esse mercado feito aí, não trabalho mais nada, né? Esse jogo que inclusive pagou green para nós na ida, né? Pagou ambos marcam lá para nós na ida. Então vamos ver se paga mais um green aí pro Match Odds. Vamos estar cuidando tudo isso aqui na Academia das Apostas Brasil. E o outro jogo da Champions, galera, no mesmo horário, a gente também vai estar atento. Bruges da Bélgica e Rangers da Escócia, mas lembrem, assim como eu falei do primeiro jogo do dia na Liga dos Campeões, 3-1 pro Bruges fora de casa, pode perder por 1 gol em casa, é uma grande vantagem para o Clube Bruges, que vem de 5 vitórias consecutivas,
vem numa grande fase. Das 9 partidas que disputou na temporada, ganhou 7, perdeu 2. E uma das derrotas foi um amistoso, então em jogos oficiais foram 8 partidas, 7 vitórias e uma derrota. A derrota ainda foi fora de casa, ganhou todos os jogos em casa o Bruges. E o Rangers, por sua vez, sofrendo bastante, inclusive fora de casa, a equipe do Rangers não conseguiu vencer desde março. O Rangers, fora de casa, tem 6 empates e 2 derrotas nos últimos 8 jogos como visitante. Ponderem isso também, viu, galera? Para essa partida entre Bruges e Rangers, na Bélgica. Mas a gente vai estar atualizando tudo também sobre esta partida. Vai que acontece aí um cenário interessante. Se o Rangers consegue sair na frente, essa partida volta a ter só uma diferença de um gol, e aí é um cenário que a gente gosta de trabalhar em live. Bom, nós teremos algumas outras concorrências, né, durante a Liga dos Campeões, porque tem um jogo do Bayern de Munique, galera. É jogo único, matar ou morrer pela Copa da Alemanha, visitando o RB Wiesbaden, que é da terceira divisão. Era um time que a gente até já chegou a acompanhar, quase subindo para a segunda divisão e tal. O RB Wiesbaden perdeu para o Essen por 4-3. O Essen foi aquele time que deu trabalho para o Dortmund, lembram? E o RB Wiesbaden começa nesse momento numa campanha só de 6º lugar, com 4 pontos na terceira divisão alemã. E o Bayern avassalador, né? Tocou 6-0 no Leipzig no sábado, ganhou do Stuttgart na Supercopa 2-1. Mas lembrem de uma coisa, né, galera? O Bayern de Munique deve entrar com um time alternativo. Cuidado se vocês fizerem apostas sem saber a escalação do Bayern. Esse jogo é 13h45 da tarde, horário de Brasília. De preferência, esperem aí pelo menos pelas escalações. Assim como na Copa da Liga Inglesa, temos vários times da Premier League que jogarão 4 jogos. Em cada um dos jogos tem um time da Premier League. Cuidado com o jogo do Manchester United, tá? Tem prévia lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Manchester joga às 4 da tarde, horário de Brasília. O Grimsby, imaginem que seja um time da Série D do brasileiro, tá? 4ª divisão da Inglaterra. É o Grimsby, que é 4º colocado nessa 4ª divisão, a 1 ponto do líder, mas é uma diferença enorme, né? 4ª divisão para a Premier League, por mais que o Manchester ainda não tenha vencido, né? Perdeu para o Arsenal na estreia em casa 1-0, empatou com o Fulham fora em 1-1 na Premier League. Justamente por isso está devendo, vai tentar compensar, dar uma alegria para a torcida, mas também é bom esperar a escalação do Manchester United. De resto, tem um jogo de La Liga Espanhola antecipado, viu? Celta de Vigo e Betis, é jogo antecipado da 6ª rodada. Celta de Vigo tentando a primeira vitória, o Betis está invicto, ganhou a primeira na rodada passada. Vejamos o que sai também dessa partida, é outra opção para as 4 da tarde, horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas. E aí, Mari, para fechar, nós temos a nossa amada Copa Betano do Brasil, quartas de final, jogos de ida, 19h30, horário de Brasília. Clássico Mineiro, tem Atlético e Cruzeiro. E claro que a gente vai estar contando tudo para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Vai ser o terceiro clássico do ano, contando com aquele jogo lá da Florida Cup, em Orlando, que eles empataram em 0-0, 18 de janeiro. Em 9 de fevereiro, o Galo ganhou do Cruzeiro 2-0 na primeira fase do Mineiro. E depois, no Brasileirão, nona rodada, 0-0 com mando do Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro não fez gol no Atlético neste ano. E, aliás, Mari, o Cruzeiro não faz gol no Atlético desde 2024, final do Mineiro, que ainda o Galo ganhou por 3-1 e foi campeão. Há um grande tabu em jogo, um dos maiores tabus até aqui dos clássicos, dos grandes clássicos do Brasil. O Cruzeiro não ganha do Atlético desde 3 de fevereiro de 2024. Já fez 1 ano e meio da última vitória do Cruzeiro contra o Galo.
Gols do Zé Ivaldo e do João Pedro pela terceira rodada do Mineiro do ano passado. Desde a última vitória do Cruzeiro, Mari, foram ao todo 7 jogos, 7 clássicos. Desses 7 clássicos, o Galo ganhou 3, foram 4 empates. E atenção, tá? Dos 4 empates, os últimos 3 empates foram 0-0. Cuidado, é jogo de ida, jogo de primeira mão, Arena MRV, Belo Horizonte e a academia contando tudo para vocês. O Coelho, o Hulk, Júnior Alonso, o Dudu voltam a ficar à disposição. Esses jogadores não puderam jogar contra o São Paulo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Galo perdeu para o São Paulo pelo placar de 2-0, mas o Cuca ainda está sem o Bernardo, o Lianco, o Saravia, o Patrick, o Cadu e o Caio Maia, todos ainda vetados pelo departamento médico. Provável Galo: Everson, Natanael, Ivan Roman, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan Franco, Alexander e Gustavo Scarpa, Coelho, Reinier e Hulk. Para pegar o Cruzeiro não tem nenhum desfalque novo, só os antigos, os casos do João Marcelo, do Janderson, do Fagner. O William é tratado como dúvida, mas a escalação do Léo Jardim deve ser parecida com a que sábado ganhou do Inter pelo placar de 2-1 no Brasileiro. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge, a provável escalação do Cruzeiro. Vamos estar contando tudo para vocês. O Cruzeiro tem uma invencibilidade interessante como visitante, Mari, raríssima no futebol brasileiro. 10 jogos que o Cruzeiro não perde fora de casa, isso é muita coisa, tá? A gente está falando de 6 vitórias e 4 empates sem perder fora. A última derrota do Cruzeiro fora de casa foi para o Palestino, no Chile, tomando 2-1 na Sul-Americana em 24 de abril. E o Cruzeiro, desses 10 jogos sem perder fora, ele tomou 1 gol só nos últimos 9 jogos fora, e o gol foi para o Mirassol, a última partida fora que ele empatou 1-1. E o Atlético, no último jogo na Arena MRV, decepcionou a torcida, né? Perdeu para o Grêmio pelo placar de 3-1 em casa no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se consegue dar uma alegria para sua torcida agora. Copa do Brasil, jogo que chama aí muito atenção. Vocês também têm a prévia, têm informações lá no nosso site, e a gente vai estar ao vivo, Inclusive, contando tudo para vocês. Esse jogo tá nas melhores apostas do dia, né? Melhores apostas do dia, que foi gabarito de green aí nos 2 últimos dias. Vamos ver como é que vai ser hoje. Boa, vale deixar esse destaque também pra galera. E aí, Mari, nós chegamos no último horário do dia, 9h30 da noite, tem outro clássico. E a galera tem que se ligar conosco, que a gente vai estar contando também aqui para vocês na Academia das Apostas Brasil, Vasco e Botafogo. Nós estaremos acompanhando o famoso clássico da amizade, um clássico disputado desde 1923. São 376 clássicos, com uma supremacia do Vasco, 163 vitórias contra 106 do Botafogo. São, até o momento, né, 57 vitórias, né, a mais que o Vasco tem. Eu ia dizer 58, são 57 vitórias a mais que o Vasco tem em relação ao Botafogo. O Vasco fez 568 gols contra 496 do Botafogo, ou seja, 72 gols a mais para o Vasco. Foram 107 empates na história. E neste ano, Mari, galera da academia, o Botafogo ganhou o último, 2-0, com mando do Vasco pelo Brasileiro, gols do Arthur Cabral e do Nathan Fernandes. Mas também tivemos o Vasco ganhando do Botafogo por 1-0 no Campeonato Carioca, gol do Verrete, em 23 de fevereiro. Então, uma vitória para cada lado. Vamos ver o que sai desta partida. O Vasco
que tinha feito aquele 6-0 no Santos, perdeu 2 seguidas, tomou 2-0 do Juventude em Caxias e 3-2 do Corinthians, a gente acompanhou aqui na academia. O Botafogo foi eliminado da Libertadores para a LDU no Equador, tomando 2-0, mas ao contrário do Vasco, ganhou do Juventude em Caxias por 3-1, e a gente conferiu aqui também, né, esse jogo no domingo. Então vamos ver o que acontece agora neste grande enfrentamento. O que nós temos aqui de informações para destacar para a galera, Mari? O Vasco não deve ter o Tietê sentiu dores e saiu mais cedo da partida contra o Corinthians. O Robert Renan, que foi anunciado como contratação zagueiro, ainda não deve ter condições de ir para campo. O Paulo Henrique, que foi preservado no domingo, esse sim vai para o jogo. O provável Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton, Jair, Nuno Moreira e Coutinho, Ryan, David e Verrete. Já o Botafogo não deve mudar muito. A única questão é que o Arthur, que não foi relacionado aí ou não jogou contra o Juventude, né? Esse pode aparecer no time. Ainda assim, o provável Botafogo tem John, Vitinho, Barbosa, David Ricardo e Alex Telles, Marlon Freitas, Danilo e Savarino, Jefinho, Joaquim Correa e Arthur Cabral. Vejamos o que sai dessa partida. Prévia também tá on lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, para esse clássico entre Vasco e Botafogo, 9h30 da noite, galera. Horário de Brasília, claro que com acompanhamento, com transmissão aqui da Academia das Apostas Brasil, um baita jogo em São Januário. E no mesmo horário que esse jogo, nós teremos ainda, Mari, Atlético Paranaense e Corinthians na Liga Arena, né? Arena da Baixada em Curitiba. O Atlético, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não tá nem aí, né? Tá na Série B, mas tá vivo para tentar ser campeão do Brasil, o único time fora da Série A que alcançou as quartas da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense chega de uma vitória contra o CRB em Maceió pelo placar de 1-0 fora de casa na Série B. Furacão é 12º, 30 pontos em 23 jogos. Tá 6 atrás do G4 e 6 à frente da zona do rebaixamento também para a Série C. Uma campanha bem intermediária. E pega esse Corinthians, que ganhou do Vasco domingo por 3-2 fora de casa, interrompendo uma sequência que incomodava, né, de 6 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Atlético, Mari, é bom dizer, não perdeu nos últimos 4 jogos em casa, isso é muito bom para uma partida de Copa, mas empatou 3 por 1-1 com Cuiabá, Paysandu e Ferroviária, e aí ganhou, né, do teu São Paulo pelo placar de 1-0, depois passou nos pênaltis. Já o Corinthians, Mari, como ganhou do Vasco fora, isso dá uma motivação a mais, né, para conseguir um bom resultado. Só que nos últimos 3 enfrentamentos entre Atlético e Corinthians, no Paraná, uma vitória do Atlético 1-0, 2 empates 1-1. O Corinthians não ganha em Curitiba do Atlético desde 2021, quando ganhou por 1-0. No entanto, de maneira geral, nos últimos 3 jogos, 2 vitórias do Corinthians, as 2 em São Paulo, 1-0 e 5-2. Esse 5-2 foi o último jogo entre eles em outubro. Gols do Mateuzinho, Kaká, Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto, o Nicão e o Eric chegaram a empatar o jogo pro Atlético no primeiro tempo, mas foi só isso. E o último jogo em Curitiba, junho do ano passado, 1-1, com gol do Christian, hoje no Cruzeiro, pro Atlético Paranaense, e o Kaká chegando a empatar pro Corinthians. Essa partida aí, Mari, a gente vai estar de olho também. Provável Atlético Paranaense sem Léo, sem Cauã Moraes, Raul, Isaac e Julimar, que estão no departamento médico. O Esquivel e o Luiz Fernando são dúvidas. O Odair Hellmann deve escalar Santos, Benavides, Beleze, Arthur Dias e Esquivel. Se não tiver, né, nada de problema aí que faça o departamento médico vetar. Diogo Riquelme, Patrick, Zapelli, Mendonça, Luiz Fernando e Viveiros. O Corinthians não tem o Ranieri suspenso, Memphis Depay, André Carrijo, Yuri Alberto, José Martínez e Hugo estão lesionados. Deve jogar então com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu,
Breno Bidon, Charles, Maicon Migarro, Romero e Guinegão. Mais um jogo legal aí da Copa Betano do Brasil. O único que não é clássico do dia, né, Mari? Mas ainda assim, por que não? Pode entregar muito para nós. Vamos estar monitorando junto de Vasco e Botafogo, 9h30, horário de Brasília, já na madrugada portuguesa, 1h30 da madrugada aí para os portugueses, para quem está no mesmo fuso na Europa, para fechar a nossa super quarta-feira, hein, Mari? Fica o convite para todos.